Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu trago informação exclusiva para você, torcedor corintiano, o valor que o Corinthians está conversando com as empresas e quer negociar os name rights da Neoquímica Arena, os novos valores, enquanto que o Corinthians quer receber agora pelos name rights da Neoquímica Arena. Vou te contar com exclusividade. Vou te falar também nesse vídeo quando o Yuri Alberto deve voltar aos gramados, ele que vai iniciar a transição já no campo, tudo isso agora para você nesse blend, que ainda tem o Corinthians entrando com uma ação contra o Bahia, para que o Bahia pague a multa europeia em relação ao Furquim. Será que o Corinthians vai conseguir? Tudo isso e muito mais ainda, escalações de Corinthians e Atlético Paranaense para você aqui nesse blend. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Quero começar pelas escalações, né, de Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians a gente já tem trazido as informações, aliás, com exclusividade. O canal Café do Setorista vem informando desde a semana passada que a chance do Memphis estar em campo contra o Atlético Paranaense era grande. Foi relacionado, viajou, vai estar em campo e tem chance, inclusive, de começar a partida como titular. É claro que ficou uma dúvida, porque o Dorival Júnior mexeu, né, durante o treinamento, exatamente na posição ali do Memphis, tirando o Memphis e colocando o Kaique. Mas quem começou treinando como titular foi o Memphis, ao lado do Guinegão. Depois o Dorival Júnior colocou o Kaique em campo. Então fica essa dúvida, só se o Memphis vai iniciar a partida como titular ou entrar no decorrer da partida, tá? Então eu trago para você durante o dia aí, se a gente tiver a informação atualizada até a hora do jogo, se o Memphis vai ser titular ou não. De qualquer forma ele estará em campo. O Corinthians vai com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. No meio campo, Michael, Bidon, Charles e Rodrigo Garro. E na frente, Memphis e Guinegão ou Kaique para iniciar o jogo. Esse, o Corinthians que vai enfrentar o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil, 21h30, o jogo em Curitiba. Já o Atlético Paranaense, muita gente falando que vai entrar com um time reserva, não acredito nessa lenda. Muita gente falando que vai entrar com um time misto, não acredito nessa lenda, tá? Só um jogador deve ser poupado, e não é poupado porque é a opção do Maionese, é poupado porque existe um desgaste muscular, né? Que é o Esquivel, lateral esquerdo. O Léo Derek pode ser o provável substituto dele, inclusive tem o volante Elan Ricardo, recém-contratado, que pode ser relacionado pela primeira vez. Provável Atlético Paranaense para enfrentar o Corinthians, tá, em Curitiba, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com Santos no gol, Benavides, Beleza, Arthur Dias e Léo Derek, a linha de 4, Felipinho, Patrick e Zapelli no meio campo, Mendonça, ele mesmo, Mendonça, Luiz Fernando e Viveiros no ataque, tá? Esse o provável Atlético Paranaense para enfrentar o Corinthians daqui a pouco, né? 21h30, cobertura total do canal Café do Setorista, aquele pós-jogo completaço para você. O Corinthians foi para cima do Bahia na CBF, o Corinthians entrou com uma ação na CNRD, tá? E quer que o Bahia pague o valor da multa rescisória europeia, isso mesmo, porque o Corinthians acredita que o Bahia não teria, né, essa bala na agulha para chegar tirando um jogador do Corinthians da base, pagou a multa nacional, pagou só 14 milhões pelo Cauê Furquim, atacante de 16 anos, uma das grandes promessas do Corinthians, tá? O Corinthians entrou com uma ação na CBF contra o Bahia, alegando aliciamento, solicitou a CBF que adote medidas, né, condenatórias contra os baianos e cobra a multa de 50 milhões de euros, 315 milhões de reais, valor referente à multa rescisória para o mercado internacional. Eu falo multa europeia, mas é mercado internacional, tá? E ainda o Corinthians quer que pague uma multa de 200 vezes o salário do atacante, vai dar aí por volta de cerca aí de 10 milhões de reais, tá? Agora é aguardar, a CNRD costuma ser acionada, né, para solucionar disputas entre equipes brasileiras, segundo, né, os estatutos de transferências da CBF e da FIFA, tá? Só para você entender o que é CNRD, é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? Então vamos aguardar para ver se o Corinthians vai levar essa. O Corinthians se apega aí em vários artigos, eu tenho tratado desse assunto há muito tempo aqui, colocado para vocês os artigos. O Corinthians se baseia em lei da FIFA, da CBF, na Lei Geral do Esporte, tem muita coisa, né? O Corinthians ainda acredita, né, que pode ganhar uma grana a mais. Eu acredito que a melhor coisa é um acordo, né? O Bahia paga um pouco mais pelo jogador, porque o Cauê Furquim já até provocou a torcida, também ajudou, né, nessa transferência.
acho que nem vale mais a pena ter esse garoto, mas, enfim, se for para ficar sem nada e tê-lo de volta, claro, beleza, mas eu prefiro que chegue a um acordo e o Corinthians ganhe uma grana, porque está precisando, e a ingratidão que fique no Bahia. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Vamos. Ó, informação importante sobre o Yuri Alberto, tá? Yuri Alberto foi liberado pelo médico dele, o médico que autorizou a cirurgia dele, tá? A cirurgia que todo mundo sabe, né? Que o Yuri Alberto passou de hérnia inguinal, tá? Essa cirurgia foi no dia 14 de agosto. A assessoria do Yuri Alberto, acho que para mim cometeu um equívoco muito grande. E eu falo para vocês que o tempo é rei. Eu fui o único que toquei nesse assunto. Eu fui o único mesmo que bateu de frente com isso, porque eles falaram que o Yuri Alberto voltaria só em novembro. Eu não sei se, né, por que falaram isso, não sei por que se anteciparam em relação a isso, não entendi, não são médicos, enfim, não sei se foi informação do médico do Yuri Alberto, mas não existe isso. Eu bati de frente com isso, eu falei que ele voltaria no máximo, tá, em 2 meses, em 1 mês e pouco, porque a gente se baseia no Gustavo Henrique, a gente se baseia no Hugo, que foi a mesma cirurgia, né, de hérnia, enfim, não faz sentido nenhum que a assessoria do Yuri Alberto fez, divulgando que o jogador só voltaria em novembro, né, causou aí um pânico, né, no torcedor corintiano, não faz sentido nenhum, para mim. Agora está aí a prova, o tempo é rei e eu estou trazendo já de primeira para você, tá? O Yuri Alberto já está iniciando a transição, liberado pelo médico, e a expectativa que eu tenho, informação que eu tenho, a expectativa da comissão técnica é contar com o Yuri Alberto na partida de volta da Copa do Brasil, tá? Jogo que ocorre aí no dia 10 de setembro. A expectativa de Dorival Júnior e companhia é que o Yuri Alberto esteja em campo, tá, no jogo da Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense. Se isso não acontecer, não sei por quê, mas a recuperação está bem adiantada, está a milhão, inclusive já começa a transição no campo. Deixa o like, inscreva-se no canal e eu vou encerrar com informação exclusiva dos Neymar. Na semana passada eu trouxe uma informação exclusiva que 3 empresas procuraram o Corinthians e o Corinthians negocia com 3 empresas para revender os Name Rights da Neoquímica, né, que hoje é a Neoquímica Arena, né, estádio do Corinthians. Trouxe informação que a multa está entre 50 e 70 milhões de reais da Neoquímica Arena, tá, para quebrar esse contrato. É uma multa significativa, mas o Corinthians quer que as empresas que venham fechar o negócio arquem com o valor dessa multa, tá? Eu sempre elogiei essa venda, porque foi na pandemia, tá? As pessoas também falam mal de tudo, mas eu achei que foi uma boa venda dos Name Rights na pandemia. Sempre elogiei, mas agora é hora de conseguir, né, um valor maior e o Corinthians está em cima disso, tá? Vamos lá, tirar o óculos aqui, né, para nunca refletir. Vamos aos novos valores, tá? O Corinthians conversa e a expectativa é fechar os Name Rights por 700 milhões de reais por 10 anos, tá? Por 10 anos. Assim, a Neoquímica Arena seria paga, tá? Só para você ter uma ideia, 700 milhões de reais por 10 anos, precisa ser um gênio da matemática, 70 milhões de reais por ano, com a nova empresa pagando, né, a multa rescisória da Neoquímica, tá? Então, a ideia do Corinthians hoje é passar a receber 70 milhões de reais no mínimo por ano em um novo acordo, tá? De venda de Name Rights da Neoquímica Arena, que é a arena do Corinthians. É um valor que ainda não vazou, uma informação exclusiva. Muita gente talvez ache pouco, mas hoje a Neoquímica Arena paga 18 milhões de reais por ano, tá? E repito, para mim foi fechado um bom valor na época, em 2020, ano da pandemia, né? Tanto que todo mundo comemorou e não houve uma crítica na época. Porque o negócio da arena, todo mundo gosta de criticar tudo, né? Até quem tem casa financiada em 400 anos critica que o Corinthians financiou o pagamento da Neoquímica Arena. Enfim, para mim foi bem vendido e agora é hora de ser bem vendido de novo, revendido, né? Os Name Rights. Enfim, vamos aguardar. O valor está aí para você de forma exclusiva, 700 milhões de reais, 70 milhões por ano é o que o Corinthians deseja pagar pelos novos Name Rights da Neoquímica Arena.
Pode rolar uma extensão maior ainda com, né, camisa. Foi como a Neoquímica Arena foi assim, a Neoquímica. Neymer White e também o Master. Pode rolar uma grana a mais com o Master e até, quem sabe, com o CT Joaquim Grava. Vamos aguardar informação exclusiva para você. Deixa o like, comente aqui embaixo.